Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. As salvações do pastor, seu presidente Luiz Costa, e de toda a Assembleia de Deus, presidente do governo. Esqueçam de mim, nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor. Pastoreio como os pastores de jovens da Assembleia, e a pergunta é desse nível. Então, é sempre possível. Glória a Deus. E o Nicolas, nós parte da universidade, eles eram acompanhados por a glória de Jesus. Glória a Deus. Marcos, capítulo verso 5, verso de 31. Todos que encontraram, digam amém. Amém. E entrando, disse-lhes: por que estáis alvoroçados e chorados? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que estavam com ele. Entrou onde a menina estava montada, e tomando pela mão disse: vai comigo. Que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. Glória. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se todos com um grande espanto. Amém? Amém. Antes de dar início na minha mensagem, eu gostaria de dizer algo que eu sempre digo nos lugares que eu passo. Eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção possível na introdução da minha mensagem. Pode parecer que a introdução não tem nada a ver com o texto que nós lemos, mas ela tem. Se você não entendê-la, o texto não vai fazer sentido para o seu coração. Então eu gostaria que você prestasse atenção e viesse comigo para essa história aqui. Amém? Amém. Vamos lá então. Xande, não me abandone, por favor. Vamos lá. Eu me recordo que a situação mais marcante da minha vida, no sentido negativo falando, foi por volta dos meus 14 anos de idade. Eu me recordo que eu tinha um amigo, nós éramos muito próximos, e esse meu amigo faleceu, ele veio a óbito. Eu me lembro muito claramente de como foi a situação de quando eu recebi a notícia da morte desse meu amigo. Eu me recordo que eu estava na casa da minha avó, eu estava sentado na casa da minha avó, brincando com o meu tio, como eu sempre ficava, e o telefone do meu pai tocou. Eu me recordo de ver o meu pai atendendo o telefone, e eu queria que vocês imaginassem a situação. Meu pai é da minha cor, ele ficou pálido, muito pálido, então ele não estava normal. Eu lembro de olhar e ficar: o que está acontecendo? A minha avó percebeu que meu pai não estava bem, e eu me recordo que ela olhou para ele e falou: Mário, o que está acontecendo? E eu lembro de conseguir ler nos lábios dele, ele dizendo: o Gu, mãe, o Gu morreu. Eu me lembro que ele não sabia muito bem como falar para mim o que tinha acontecido, e eu me recordo que ele se levantou, ele me abraçou. Eu já tinha lido os lábios dele, mas eu não acreditava o que estava acontecendo. E eu perguntei para o meu pai: pai, o que está acontecendo? Eu me lembro dele colocar as mãos no meu ombro, olhar no fundo dos meus olhos e falar: o Gu, Mateus, o Gu morreu. Eu me lembro que, não me recordo se era na mesma noite ou não, mas no dia do velório do meu amigo, eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora do velório. A ficha ainda não tinha caído, eu ainda não tinha aceitado que o meu melhor amigo tinha morrido, até porque nós oramos por ele. Nós colocamos o nome dele nos cadernos de oração da igreja, nós intercedemos pela vida do meu amigo, mas lá no fundo meu coração não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu me lembro que era por volta 1,
2 horas da manhã, era de madrugada. Antes da pandemia, nós tínhamos o costume de ficar velando os corpos durante a noite, mas depois da pandemia a gente perdeu esse costume. E eu me recordo que eu fiquei lá, e o meu pai estava no carro, e tinha um amigo dele que estava junto com a gente, que já estava muito cansado, e ele disse: eu vou embora, eu não aguento mais ficar aqui. E meu pai falou, e eu me recordo disso, ele olhou para o amigo dele e ele falou assim: quando eu morrer eu não vou precisar ficar preocupado com quem vai velar o meu corpo a noite toda. Se o Mateus ficou pelo amigo dele, eu tenho certeza que ele vai ficar por mim. E eu me lembro que isso me marcou muito. Não a fala do meu pai, mas a situação em si que eu estava vivendo. Era um amigo que nós oramos por ele, nós acreditamos que Deus poderia curá-lo. Embora eu não soubesse muito bem o que estava acontecendo, eu tinha fé e convicção de que Deus podia agir e operar na vida desse meu amigo. E agora eu recebo a notícia de que ele morreu. Eu era só um menino de 14 anos. Eu não entendia muito bem as coisas. Eu não entendia muito bem a vida e como as coisas funcionavam. Eu me lembro que o grande questionamento que ficou no meu coração aquela madrugada é: se Deus é bom, por que Ele só ajuda quem Ele quer? Se Deus de fato é um Deus bom, por que Ele só faz coisas para algumas pessoas e não para todos? Se de fato Ele tem todo esse poder, que falam na igreja, que pregam, que a gente escuta aos domingos, no meio de semana, nos cultos que a gente vai, por que Ele não curou o meu amigo? Por que Ele não ajudou ele? Eu acho que depois de qual é o sentido da vida, o maior questionamento humano é: por que Deus permite o sofrimento? E eu penso isso porque, principalmente no nosso meio, nós que somos cristãos, acreditamos em Deus, servimos a Deus, esse sentimento vem carregado de inúmeras outras coisas e situações que acarretam em nós. É um sentimento que vem com uma mistura de um Deus que é bom, um Deus que tem poder, um Deus que pode agir, um Deus que pode trabalhar, um Deus que pode fazer, mas aparentemente não está fazendo nada. É um sentimento que vem carregado de um Deus que já livrou pessoas e já agiu, um Deus que nós lemos histórias na igreja todo final de semana, dele fazendo coisas ao nosso favor, mas dessa vez ele não está fazendo absolutamente nada. É um sentimento de: se Deus é tão bom assim, quanto as pessoas dizem, por que as coisas ruins acontecem? Por que Ele permite que situações difíceis como essa aconteçam? Por que Ele permite que algumas vezes as coisas saiam do controle? Eu acho que o grande problema é que nós não entendemos o real motivo do sofrimento, ou do porquê Deus permite que nós passemos pelas situações que nós passamos. A grande questão é que nós olhamos para o sofrimento como uma simples questão banal, quando na verdade nós deveríamos começar a olhar e tentar enxergar o sofrimento como um meio de Deus nos desenvolver em fé e em crença nele, para que nós possamos crescer cada dia mais no Senhor. Eu gostaria de exemplificar isso de uma forma muito simples para vocês. O livro de Jó. Jó era um homem que tinha tudo, era temente a Deus, servia ao Senhor, e um dia o inimigo faz uma aposta com Deus. Jó não é tão bom assim, e eu sei que ele só está desse jeito porque o Senhor tem o cercado de bênçãos. O Senhor está o abençoando. Tira tudo de Jó e vamos ver se ele vai continuar adorando ao Senhor. Eu entendo que nós dizemos que Jó é o nosso exemplo de fé, e ele realmente é. Ele não negou ao Senhor, ele não abandonou o nosso Deus. Mas quando eu olho para o livro de Jó, eu não consigo enxergar um exemplo de fé tão grande assim. Porque a síntese, o livro de Jó em si, ele é sobre um homem que está passando por uma situação que ele não sabe por que começou, que está passando por um problema que ele não sabe de onde veio, e o questionamento no coração dele é: se Deus é bom, por que as coisas estão saindo do controle? Se Ele de fato tem esse poder, por que Ele permitiu que o inimigo tocasse nas minhas coisas? É um livro onde nós olhamos um homem de grande fé, olhando para a vida e dizendo: maldito seja o dia do meu nascimento, maldito seja o dia que os meus pais se deitaram. Se de fato Deus tem todo esse poder que Ele diz que tem, que Ele desça e me enfrente como um homem de verdade, porque Ele tem permitido eu passar pela situação que eu estou vivendo. Mas a grande questão é que
que quando nós estamos passando por esses momentos, nós não entendemos que Deus está nos elevando e nos levando a um novo nível de conhecimento de quem Ele é e daquilo que Ele pode fazer em nosso favor. O livro de Jó começa com um homem sem entender a situação da vida dele e se questionando: por que eu estou passando por isso? Por que Deus tem permitindo essas coisas? Mas ele encerra com o homem declarando: antes eu conhecia o Senhor de ouvir e falar, mas agora os meus olhos, eles contemplam a sua face. Eu não sei para quem é, mas no início dessa mensagem o Espírito Santo de Deus manda eu declarar aqui: Ele está moldando o seu caráter, Ele está transformando você, Ele está te levando a um novo nível de conhecimento de quem Deus é, do que Deus pode fazer e de como Ele pode operar em seu favor. Eu não sei para quem é, mas há uma declaração muito forte explodindo em meu coração. Deus está dizendo: mesmo em meio aos vales, você não está abandonado. Mesmo em meio aos momentos de angústia, você não está sozinho. Mesmo em meio aos momentos que você olha e fala: eu não entendo porque as coisas estão assim, Deus está dizendo: é hora de nós declararmos, assim como Jó declarou: o nosso Senhor passa e eu não o vejo, Ele torna a passar e eu não enxergo de novo. Deus está dizendo: eu estou com você no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento, no meio dessa angústia. Quantos podem adorar ao Senhor nessa noite? Yamando rebababa sore que bababas. Deus está dizendo nessa noite: não abandone o processo, não abandone o processo. Eu sei que tem dias que dói, eu sei que tem dias que é desgastante, eu sei que tem dias que você olha e fala: as coisas não mudam, parece que nada vai se transformar. Mas Deus está dizendo: não esquece, eu ainda estou contigo, eu ainda estou com você, eu ainda estou na sua vida. Deus está dizendo: é hora de declarar, como o salmista declarou: ainda que eu ande no vale de sombra e de morte, eu não vou temer, porque eu sei de uma coisa: Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Há uma glória de Deus invadindo essa casa. Deus está te dando força para continuar, força para prosseguir. Você não vai abandonar o Senhor, você não vai desviar, você não vai sair da igreja. Deus está dizendo: é força, é força, é força, é força, é força. Quem pode adorar? Você pode dar um minuto de adoração ao Senhor, porque mesmo em meio às lutas Ele está contigo, mesmo em meio aos traumas Ele está contigo, mesmo em meio às dificuldades Ele está contigo, mesmo quando parece que a vida está difícil Ele está contigo. Deus está dizendo: eu não sou só o Deus das águas tranquilas, eu sou o Deus do vale, da sombra da morte. Quem pode adorar? Precisamos entender a dinâmica de Deus e a forma que Deus opera em nosso favor e por nós. Se nós não conseguimos compreender isso,
nós vamos ficar o resto da vida preso no mesmo estágio, na mesma situação, passando pelas mesmas angústias, fazendo sempre os mesmos questionamentos. É hora de se levantar uma igreja que consegue olhar para os processos da vida e mesmo que não veja Deus agindo, tenha fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas não das coisas que nós vemos. E Deus está dizendo nessa noite: cadê a igreja de fé? Cadê aquela igreja que acreditava? Cadê aquela igreja que não precisava ver um paralítico andar para acreditar que as coisas iam acontecer? Cadê aquela igreja que não precisava ver a casa sendo restaurada para continuar acreditando que eu poderia operar? Há um chamado de Deus para essa casa nessa noite. É um chamado de fé, é um chamado de fé, é um chamado de fé. Deus está dizendo: vive o processo, mas vive acreditando. Vive o processo, mas vive dando glória. Vive o processo, mas vive na minha presença. O livro que nós lemos hoje é exatamente sobre isso. Sobre o homem que está em um processo que ele não entende. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele não compreende muito bem o que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo. O livro de Marcos, capítulo de número 5, começa abrindo dizendo que chegaram a outra margem. Jesus não estava naquela localidade e agora ele decide que ele quer passar para outra margem e pregar em um novo local. O texto diz que já havia uma grande multidão que esperava Jesus. Era Jesus. Ele estava se tornando cada vez mais famoso e mais conhecido. Seu ministério estava crescendo e se expandindo. E agora pessoas iam nos locais aonde imaginavam que ele poderia estar. E o texto diz que assim que ele desembarca, uma grande multidão o cerca. Mas no meio dessa grande multidão aparece um homem, Jairo. E esse homem tem um pedido meio que inusitado. Inusitado porque ele é um chefe de sinagoga. E ele não poderia estar tendo o contato que ele está tendo com Jesus. Inusitado porque ele tem dinheiro para resolver a sua situação, mas ele não está resolvendo a sua situação com dinheiro. Inusitado porque ele poderia ter levado sua filha ao templo e apresentado para os sacerdotes para eles orarem, porque ele é o chefe da sinagoga, mas ele decide se encontrar com Jesus. E o texto diz que o pedido dele é: mestre, se o Senhor vier até a minha casa e impor as mãos sobre a minha filha, eu sei que ela viverá. É lindo isso. Sabe por quê? Porque aqui eu já aprendo uma grande lição de como Deus opera e age sobre nós. Se esse homem não passasse por essa situação, ele não teria corrido na direção de Jesus. Se esse homem não passasse por esse problema, ele não teria se lançado aos pés do Senhor. Então Deus coloca um problema sobre a vida desse homem para arrastá-lo até os pés de Jesus. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo que você precisa entender que algumas vezes não é o diabo que está movimentando as coisas, que não é o diabo que está sacudindo o cenário. Algumas vezes é Deus que está tocando na menina, porque Ele sabe que se Ele tocar, você corre para os pés do Senhor. Eu não sei para quem é, mas Deus mandou declarar nessa noite: pare de olhar para a situação e falar: é o inimigo se levantando, olha o que o diabo está fazendo, olha como ele está operando. Deus está dizendo: não é o diabo, sou eu, porque eu toco e você vem, eu toco e você vem, eu toco e você vem. Eu não sei para quem é, mas Deus mandou dizer: se você não estivesse passando pelo que você está passando, você nem
nem estaria aqui hoje, meu irmão. Você nem estaria aqui hoje, minha irmã. Então Deus está dizendo: enquanto você não aprende a me adorar por quem eu sou, eu gero a situação para você se jogar aos meus pés. Deus está dizendo nessa noite: é eu quem estou movimentando, é eu quem estou movendo, é eu quem estou agindo. Por que, Deus? Porque eu prefiro você chorando e aos meus pés do que feliz e no mundo. Eu prefiro você chorando e aos meus pés do que feliz no mundo. Deus está dizendo: eu toco e você vem, eu toco e você vem, eu toco e você vem. Quem pode adorar? Ele toca em um homem para quebrar paradigmas e protocolos. Esse homem vem, implora por ajuda a Jesus. O texto diz que Jesus vai. Eles estão andando, eles estão indo em direção da casa de Jairo. Jairo está à frente, está guiando o Senhor. Quando eles chegam, mais ou menos no meio do caminho, o texto diz que algo muito estranho acontece. Jesus para. Eu não sei vocês, mas eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre isso. Vocês já perceberam que algumas vezes a gente vive situações estranhas? Quando já perceberam? Está clamando, Deus está agindo, Ele está trabalhando. Aí de repente parece que as coisas param. Simplesmente param. É estranho, não é? Quando você está no caminho certo, com a pessoa certa, na direção certa, fazendo a coisa certa, e Jesus para. É estranho, não é? Quando você está clamando da forma certa, guiando Jesus da forma certa, servindo da forma certa, e as coisas simplesmente param. É estranho, sabe por quê? Porque tinha uma filha que estava prestes a morrer. Parar significa que ela pode morrer. Parar significa que ela pode morrer a qualquer momento. Mas Jesus mesmo assim está parado. E sabe o que é o mais estranho desse texto? Ele não só está parado, ele está parado e declarando uma bênção que está vindo sobre a vida de outra pessoa. Sabe o que me dói e o que me machuca nesse texto? Não é que Jesus parou, é que Jesus está parando e falando assim: olha, eu parei porque alguém foi curado. É estranho, e eu entendo os discípulos, eu entendo o posicionamento deles, porque eles olham e falam: mas Senhor, está todo mundo te apertando, por que o Senhor está falando que alguém te tocou? Eu entendo, tem uma menina que está quase morrendo e Jesus está parado falando que alguém botou a mão nele. Pare, Jesus, não faz sentido. É lógico que alguém te tocou, é lógico que alguém botou a mão no Senhor, mas Jesus para e diz: dessa vez foi diferente, é que de mim saiu virtude. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Vocês lembram do começo do texto? Vocês lembram? Jesus chega à margem e Jairo vai até ele e diz: mestre, se o Senhor tocar na minha filha, ela será curada. Mas agora Jesus está olhando e dizendo: eu não botei a mão em ninguém e a pessoa foi curada. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para Jairo? Jairo, você precisa aprender que nem tudo vai acontecer da forma que você quer, do jeito que você quer, na expectativa que você tem. Mas Jesus, Lázaro está morrendo, vem logo. Se ele quiser esperar 4 dias para chegar, ele vai esperar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: quando ele chegar na porta do túmulo, ele vai declarar: tirem a pedra, Lázaro vem para fora, pode sair. Ele não morreu, mas está vivo. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: é hora de nós tomarmos um novo nível de consciência, a consciência de que Ele faz quando Ele quer, Ele opera da forma que quer, Ele age como Ele quer, Ele opera do modo que Ele quer. Chega de fazer campanhas e dizer: se Ele não operar em tantos dias, eu desvio da igreja. Chega de fazer campanhas e dizer: se Ele não operar dessa forma, eu desvio. Deus está dizendo: eu ainda sou o Senhor, eu ainda faço como eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero, na situação que eu quero. Que Deus nos dê consciência
que Ele ainda está sentado em um alto e sublime trono e que Ele ainda rege a terra. Que Deus nos dê consciência que Ele ainda tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Que Deus nos dê consciência que Ele ainda ecoa a sua declaração: aonde está, ó morte, a tua vitória? Inferno, cadê o teu aguilhão? Deus está dizendo nessa noite: eu ainda sou soberano dessa casa, eu ainda sou soberano desse lugar, eu ainda sou soberano da terra. Eu faço como eu quero, eu opero como eu quero, eu ajo como eu quero. Quem pode dar um brado de adoração ao Senhor? Quem pode adorar? Ele faz como Ele quer, Ele opera da forma que Ele quer. A Bíblia diz que a mulher se apresenta, ela não consegue se esconder. Ela fala: fui eu que toquei o Senhor. Ela se lança aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ela conta tudo o que lhe havia acontecido. No meio dessa conversa, chega alguém da casa de Jairo. Ele não traz boas notícias. A notícia é: por que ainda incomodas o mestre? A menina já morreu, não tem mais o que fazer. Por que você continua orando? Por que você continua buscando? Por que você continua clamando? Você não percebeu que não tem o que fazer mediante a situação que você está, mediante o cenário que você está inserido? Mas louvado seja Deus que a Bíblia diz que Jesus, não acudindo tais palavras, olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Porque o inferno está declarando: não tem mais nada para fazer. Eu já ganhei a sua casa, eu já ganhei a sua família, eu já ganhei os seus amigos. Mas Jesus está olhando e dizendo: calma aí, você esqueceu que eu ainda estou na situação? Eu sou especialista em quebrar sentenças do inferno. Como assim? Por 3 dias o inferno disse: ele morreu, não tem mais o que fazer. Mas no 3º dia ele se levanta e diz: o inferno não tem vez aqui, eu ainda quebro as sentenças, eu estou vivo. Eu não sei para quem é, mas Deus manda eu dizer: o que o inferno disse é mentira, o que o diabo disse é mentira. Eu quebro a sentença hoje, eu quebro o jugo hoje, eu quebro o laço hoje, eu quebro. Chega de olhar para o que o inferno está dizendo. Chega de olhar para o que o inimigo está dizendo. É hora de olhar para o que Deus está dizendo. E o que Ele está dizendo? Que eu preciso acreditar que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O que Deus está dizendo? Que eu preciso acreditar que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do meu Senhor. O que o céu está dizendo? Que eu preciso acreditar que Ele é meu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: olha para o que eu estou dizendo, olha para o que eu estou dizendo, olha para o que eu estou dizendo. Quem pode adorar? Jairo decide acreditar. Eles vão até a casa. Chegando lá, os músicos já começaram o funeral. As pessoas já estão chorando, pastor. Realmente parece que não tem mais nada o que fazer. Mas como eu disse, Jesus é especialista em quebrar sentenças do inferno. Enquanto estão todos chorando, Jesus está olhando e dizendo: por que vocês estão chorando? A menina não morreu, mas ela está só dormindo.
Essa é a bênção de andar com Jesus. Sabe qual é? Em meio às declarações do inferno, eu vou sempre ter declarações de Deus ao favor da minha casa, a favor da minha família e a favor da minha história. O texto diz que riram de Jesus, mas quem disse que ele liga para as risadas? Quem disse que ele liga para o que eles estão pensando? Quem disse que ele liga para o que as pessoas estão dizendo? A declaração dele ainda é a mesma da rua Jairo. Se você acreditar, a menina não está morta, mas ela está só dormindo. A menina não morreu, ela ainda tem chance de acordar. A menina não vai acabar dessa forma, mas ela ainda pode ressuscitar. O texto diz que Jesus entra na casa, tira todos os que riram, entra com o pai e a mãe da menina onde a menina está, e a declaração dele é Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Calma aí, a menina não estava morta? Estava. Peraí, não era uma situação que não tinha como resolver? Não tinha. Calma aí, não era um cenário que não tinha o que fazer? Não tinha. Agora Jesus entrou na casa e a declaração dele é Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi. A minha Bíblia diz que a menina levanta, todos ficam de sobremaneira espantados, e acaba o texto assim, desse jeito. Mas peraí, e aquele papo de presta atenção na introdução, que ela vai fazer sentido, seu sofrimento tem um significado, Deus tem um motivo para você sofrer. O que tudo aquilo lá tem a ver com esse texto? Não tem nada a ver. Você só falou, aplicou um monte de coisa, Deus falou comigo, mas não tem nada a ver. Eu encerro a minha mensagem agora. Vamos voltar para o início do texto. Vocês se lembram que Jesus está chegando à beira da praia? Quando Jesus chega à beira da praia, ele tem uma rota pré-estabelecida daquilo que ele vai fazer no local aonde ele está. Porém, a rota de Jesus é alterada. É alterada de que forma? Um homem se apresenta a ele e fala: Jesus, não sei para onde você está indo, mas eu tenho uma situação urgente. Minha filha está morrendo e eu gostaria que você fosse até a minha casa e a curasse. A rota de Jesus muda. Então, se Jesus ia para cá, agora ele está indo para lá. O texto diz que no meio do caminho, uma mulher que tinha um fluxo de sangue encontra Jesus, o toca e é curada. Por que essa mulher encontrou Jesus e tocou e foi curada? Porque Jairo alterou a rota de Jesus. Por que essa mulher pôde ser transformada pelo toque que ela recebeu de Jesus? Porque Jesus ia para lá, mas Jairo chamou a mulher, chamou Jesus para ele ir para uma nova direção. Primeiro motivo e significado do meu sofrimento: Deus permite que eu passe pelas coisas que eu estou passando para eu ajudar as pessoas que eu vou encontrar no meio do meu caminho. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: o seu testemunho está fazendo muita gente vir para esse lugar. O seu testemunho está fazendo muita gente ter vontade de se levantar. O seu testemunho está causando coisas dentro de muitas pessoas. Eu não sei para quem é, mas Deus mandou dizer: em primeiro lugar, eu permito você viver o que você está vivendo, porque aonde você passa, a declaração deles é: tem Jesus com aquela moça, tem Jesus com aquele moço. Se eu for naquela direção e tocar, eu vou ser curado. Se eu for até ele tocar, eu posso ser transformado. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: sua vida está curando, sua história está curando, a sua vida está transformando, a sua história está. Primeiro lugar, para transformar as pessoas que eu encontro no meio do meu caminho. Segundo lugar,
O texto diz que alguém da casa vem e diz: não tem o que fazer, não tem como mudar a situação. O texto continua dizendo que os da casa deram risadas, mas ele termina dizendo que todos ficaram de sobremaneira admirados. Todos quem? Os da casa. Então, se em primeiro lugar Deus me usa para transformar as pessoas que eu encontro no meio do caminho, em segundo lugar Ele me usa para transformar a minha casa. Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Porque por muito tempo eu olhava e falava: Deus, como que as coisas em casa vão mudar? Como que o cenário vai mudar? Como que o Senhor vai agir? Deus está dizendo: é através de você, é através da sua vida, é através da sua história. Pode ficar tranquilo que eu não vou usar você só para curar os de fora. Quando você chegar em casa, eles vão ter que declarar: foi Jesus quem fez isso, foi Jesus quem fez isso, foi Jesus quem fez isso, foi Jesus quem fez isso. Eu vou repetir até você glorificar: foi Jesus quem fez isso, foi Jesus quem fez isso, foi Jesus quem fez. Glória de Deus tomando essa casa. Deus está empoderando pessoas, pastores. Vai ter famílias que vão começar a vir inteiras para essa igreja por causa do poder, do clamor dessa casa. Vão ter famílias que vão começar a vir inteiras para cá por causa de crianças, por causa de jovens, por causa de adolescentes, por causa de mulheres, por causa de homens. Deus está dizendo: eu estou empoderando essa igreja, eu estou empoderando essa casa para ganhar pessoas da sua família, para ganhar pessoas do seu território, para ganhar pessoas do local aonde você está inserido. Meu Deus, 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 pastor, meu Deus, pastor, meu Deus. Enquanto eu estava de olhos fechados aqui, eu vi uma bandeira dentro de uma casa, e essa era a bandeira de Satanás. Mas as pessoas que estavam dentro dessa casa estavam todas dispersas, mas tinha uma pessoa só clamando. E de repente chegou o valente, que é mais forte do que o valente, arrancou a bandeira do inferno e colocou a bandeira do reino de Deus. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. E mandou que passou da papai, a mandou que vende que patacai, remende afastou que recebe poder para clamar, recebe poder para clamar, recebe poder para clamar. O diabo perdeu mais uma vez. O reino de Deus chegou, chegou, chegou.
fora. Ele cura os da minha casa. Eu encerro a minha mensagem aqui, mas e eu? Quando que Ele vai agir em meu favor? Quando que Ele vai fazer alguma coisa por mim? O que você não percebeu é que enquanto você estava curando a mulher do fluxo de sangue no caminho, enquanto os da sua casa estavam ficando admirados, Jesus estava a todo o tempo caminhando, a todo o tempo andando. É devagar, mas Ele vem. É no tempo dele, mas Ele vem. É da forma que Ele quer, mas Ele vem. Peraí, tem uma porta. Que porta é essa? É a porta do quarto. Olha Jesus abrindo a porta com delicadeza. Sabe por quê? Porque a menina não morreu. Não vamos assustar ela. Ela está só dormindo. Olha Ele chegando na cama e dizendo: Talita, 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 é hora de levantar. Deus está dizendo: eu curo os de fora, eu curo os da sua casa, mas eu transformo a sua dor, o seu sofrimento, a sua ferida, a sua história. Quem pode adorar? Se coloque de pé, eu paro a minha mensagem aqui. Posso orar com a igreja, pastores? Eu posso orar com a igreja? Posso orar com a igreja? Posso? Amém. Com a autorização dos pastores dessa casa, Xande, você pode louvar um hino no final? Gente, Deus quer capacitar pessoas aqui para que a sua história seja motivo de transformação nos locais aonde vocês entrarem, seja o serviço, seja a escola, seja o trabalho, seja a sua família, ou seja o seu estado psicológico. E o apelo dessa noite é: venha até aqui à frente, que eu gostaria de orar pela sua vida, porque Deus vai te dar autoridade em áreas que ninguém tem autoridade, em áreas que ninguém tem coragem de falar, em áreas que você olha e fala: Deus, mas essa é minha debilidade. Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu gostaria de orar pela sua vida, mas eu gostaria que você viesse aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Deus quer te dar capacidade, Deus quer te dar força, Deus quer te dar discernimento, Deus quer te dar